Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 30 de setembro de 2017. Brasil é N1 no ranking da violência contra professores. Entenda os dados e o que se sabe sobre o tema. Parte 2. O soco desferido por um aluno contra o rosto de Marcia Frigi reabriu o debate sobre a violência contra os professores em sala de aula. Entretanto, o retrato da violência contra os docentes deixa o Brasil fora de foco. Os dados globais mais recentes colocam o país como o mais violento contra esses profissionais. Além disso, estudiosos do tema apontam que faltam levantamentos internos que promovam o diagnóstico do problema. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, APIOSP, apontou que 44% dos docentes que atuavam no estado disseram já ter sofrido algum tipo de agressão. Entre as agressões que 84% dos professores afirmam já ter presenciado, 74% falam em agressão verbal, 60% em bullying, 53% em vandalismo e 52% em agressão física. Para a socióloga Miriam Abramovay, especialista em violências nas escolas e juventudes, é significativo a falta de dados sobre o tema. Praticamente nunca foi feita nenhuma pesquisa específica só com os professores. Isso mostra que o tema não é prioritário, como se a violência não tivesse impacto no ensino, no aprendizado e no cotidiano da escola, afirma. Brasil no ranking da violência. Uma pesquisa global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio, alunos de 11 a 16 anos, põe Brasil no topo de um ranking de violência em escolas. O levantamento é o mais importante do tipo e considera dados de 2013. Uma nova rodada está em elaboração e os resultados devem ser divulgados apenas em 2019. Na enquete da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 12,5% dos professores ouvidos no Brasil disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos pelo menos uma vez por semana. Trata-se do índice mais alto entre os 34 países pesquisados. A média entre eles é de 3,4%. Depois do Brasil, vem a Estônia, com 11%, e a Austrália, com 9,7%. Na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é 0. Impunidade. A pesquisadora Rosemeire de Oliveira, da PUC-SP, atribui a violência nas escolas à impunidade dos estudantes. O aluno que agride o professor sabe que vai ser aprovado. Pode ser transferido de colégio ou às vezes é apenas suspenso por 8 dias, diz. Os regimentos escolares não costumam sequer prever esse tipo de crime. Aí, quando ele ocorre, nada acontece. Para as vítimas, no entanto, as consequências costumam ser severas. Rosemeire investiga o trabalho dos professores readaptados, aqueles que foram afastados da sala de aula e reinseridos em outra atividade escolar, como na secretaria ou na biblioteca. A maior parte precisa deixar de atuar nas classes porque tem estresse pós-traumático. Há docentes que foram baleados por alunos, agredidos ou ameaçados, explica. Quando assumem outras funções, as vítimas são vistas com preconceito até pelos próprios colegas. Rosemeire, inclusive, é professora readaptada em um colégio estadual da periferia de São Paulo.
Ela deixou de atuar em sala de aula quando foi ameaçada, em 2009, por um aluno de ensino médio que estava armado. Tentei voltar para o trabalho várias vezes, mas não conseguia. É progressivo. Sofria antes de ir à escola. Era afastada pela psiquiatra, a licença terminava e eu não me sentia capaz de retomar o trabalho. Até que desisti. Fui readaptada em 2012. Hoje, trabalho na secretaria, conta. A vítima se sente cada vez mais excluída. Eu ainda direcionei isso para a pesquisa acadêmica, para mostrar pelo que a gente passa. Violências na escola para a socióloga Miriam Abramovay, especialista em violências nas escolas e juventudes, o que ocorre nas escolas deve ser sempre avaliado no plural violências. Miriam foi uma das coordenadoras de um estudo da Unesco em 2002 que avaliou diferentes manifestações do problema. Ela lembra que as pesquisas mostram que o aluno muitas vezes também é vítima. A escola exerce uma violência institucional muito forte sobre seus alunos e professores, lembra. Com pesquisas atualmente em andamento no Rio Grande do Sul e no Ceará, ela lembra que muitas vezes o aluno se torna rebelde e agressivo por não se sentir donos dos espaços. Não conseguem participar, afirma. Sem fazer juízo sobre o caso específico em Santa Catarina, ela lembra que os levantamentos apontam que um dos principais gatilhos para a violência contra as professoras e os professores está justamente no momento em que um aluno é retirado de sala de aula. Em geral, você cria situações limites que não precisavam ser criadas. Tem que rediscutir, para ver como se pode viver melhor, diz a pesquisadora, novamente fazendo a ressalva de que não está analisando o caso específico de Santa Catarina. Geração Cristal Síndrome do Imperador. A colunista do G1 especialista em educação, Andréia Ramal, lembra uma declaração da professora agredida em Santa Catarina para refletir sobre o papel dos pais e da sociedade na proteção do professor. Em seu depoimento, a professora escreveu: esta é a geração de cristal de quem não se pode cobrar nada, que não tem noção de nada. A análise da professora é coerente com alertas de psicólogos contemporâneos que defendem que os pais estão outorgando poder demais para os filhos. Não estabelecer limites, quase nunca dizer não e fazer todas as vontades de crianças e adolescentes são ingredientes bomba. Derivam na síndrome do imperador, um comportamento disfuncional em que os filhos estabelecem suas exigências e caprichos sobre a autoridade dos pais, controlando-os psicologicamente e podendo chegar, não raro, a agressões físicas, afirma Ramal. J. Herculano Pires, em seu livro Pedagogia Espírita, esclarece que poderiam perguntar por que motivo Kardec não nos deixou nenhuma obra específica de educação espírita. A resposta é evidente: porque ainda era cedo para isso e porque faltou-lhe tempo para se dedicar a assunto tão complexo. A codificação do Espiritismo, a revista, as obras subsidiárias, os trabalhos de observação e pesquisa, a refutação incessante dos ataques feitos à doutrina consumiam-lhe tempo. E os espíritos recomendavam-lhe a todo momento poupar energias, para não deixar de concluir sua missão de implantar a nova doutrina entre os homens. A obra pedagógica e didática do professor Revailloud é enorme e foi adotada pela Universidade de França. Mas o tratado de pedagogia com que ele sonhara não pode ser escrito. Sua missão espírita era demasiado absorvente, e ele estava só, terrivelmente só. A esposa o auxiliava e havia muitos colaboradores sinceros, mas só ele percebia o alcance real do espiritismo.
Assim, os grandes trabalhos não podiam ser feitos por mais ninguém. Mas se não conseguiu fazer o necessário no tocante à educação espírita, a verdade é que deixou a sua obra doutrinária impregnada do ideal educacional. O Espiritismo, diziam-lhe os espíritos, tem por missão modificar o mundo inteiro. E Kardec afirmaria em O Livro dos Espíritos, de acordo com a sua orientação anterior de pedagogo: a educação é a chave do progresso moral. Encarando o problema da evolução do mundo, Kardec adverte em sua obra fundamental: o espírito só pode avançar gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. Perg. 271. A importância da espírita ressalta deste trecho: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível na infância. As impressões que recebe podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Perg. 383. Por isso mesmo a educação é hoje o tema mais importante da atualidade doutrinária. Todos querem progredir, esclarecer-se, orientar seus filhos. E todos sentem, todos sabem que a escola espírita é a única realmente capaz de preparar as novas gerações para a nova era que está surgindo. A tarefa da educação espírita é a formação de um homem novo. A educação clássica greco-romana formou o cidadão, o homem vinculado à cidade e suas leis, servidor do império. A educação medieval formou o cristão, o homem submisso a Cristo e sujeito à Igreja, à autoridade desta e aos regulamentos eclesiásticos. A educação renascentista formou o gentil homem, sujeito às etiquetas e normas sociais, apegado à cultura mundana. A educação moderna formou o homem esclarecido, amante das ciências e das artes, céptico em matéria religiosa, vagamente deísta em fase de transição para o materialismo. A educação nova formou o homem psicológico do nosso tempo, ansioso por se libertar das angústias e traumas psíquicos do passado, substituindo o confessionário pelo consultório psiquiátrico e psicanalítico, reduzindo a religião à mera convenção pragmática. Nesse rápido esquema temos uma visão do desenvolvimento do processo educacional e de suas consequências. Não pretendemos que seja uma visão perfeita e completa. É apenas um esboço destinado a nos orientar na compreensão do assunto. E vemos que ele pode nos dar uma ideia negativa da educação, mas se refletirmos a respeito veremos o contrário. Do homem submisso ao Estado ou a Deus, preso a leis, regras e convenções que o amoldam e desfiguram, avançamos para o homem livre do futuro, responsável por si mesmo, que chega a se revoltar contra o próprio Deus no seu profundo anseio de liberdade, mas sempre em busca da sua afirmação como ser. Essa afirmação é a que nos traz o Espiritismo com as provas científicas da sobrevivência e a perspectiva da imortalidade, com a desmitização da morte, com a racionalização do nebuloso conceito de Deus e de suas relações com o homem, com o esclarecimento decisivo do destino do homem e da razão de ser da vida e suas peripécias. Cabe, portanto, à educação espírita formar o homem consciente do futuro, que já começa a aparecer na Terra, senhor de si, responsável direto e único pelos seus atos, mas ao mesmo tempo reverente a Deus, no qual reconhece a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não é mais possível educar as gerações novas segundo nenhum dos tipos anteriores de educação. Daí a rebeldia que vemos nas escolas, a inquietação da juventude, insatisfeita com a ordem social e cultural, ambas obsoletas, em que se encontram. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de setembro, por Feijão.